Fala pessoal, professor Igor aqui. E no vídeo de hoje estaremos corrigindo 10 questõezinhas da prova do Cefac, ocorrida lá em Itajaí, no último domingo, dia 27 de julho. A parte de português você confere aqui comigo, né? Já para começar o vídeo, eu vou trazer um aviso mega especial. Para você que está estudando para o Cefac, para a CBMERG, para qualquer concurso, vai ocorrer um intensivão no nosso próximo sábado, dia 2 de agosto. Intensivão inteiramente, totalmente, completamente gratuito. Intensivão de graça, patrocinado pelo W1 Preparatórios, para você se preparar para a sua prova. Nós iniciaremos às 14 horas, totalmente online, com aula gravada e disponibilizada para você sempre reassistir. Não vai querer perder essa oportunidade, né? Já comenta aqui embaixo. Então, bora para a primeira questão da prova. O texto abaixo serve de base para responder as questões de 1 a 10. Dito isso, você dá uma pausinha, lê o texto e bora para a questão. Pausa feita, bora para a questão. Primeira questão. Os verbos vai e flutua na primeira estrofe referem-se ao seguinte termo encontrado no texto. Bom, a primeira estrofe está aqui embaixo. Vamos dar um zoom nela. Zoom dado. Qual cisne branco que em noite de lua vai deslizando num lago azul? O meu navio também flutua nos verdes mares de norte a sul. Bom, cara, o flutua, ele está ali inteiramente ligado a navio. Quem flutua? O navio. O meu navio, no caso. Mas e o vai? Cara, você pode achar, pode ser que aconteça que tenha um achismo de que esse vai esteja ligado com o cisne branco. No entanto, isso é um achismo errado. Por quê? O cisne branco automaticamente está fazendo uma clara referência a uma metáfora, a uma comparação com o navio. O cisne branco está fazendo uma clara comparação com o navio. Então, por tabela, esse vai, ele está não concordando, não se referindo ao cisne branco, mas sim ao navio. Entendido? Então vamos tirar o zoom daqui da tela, né? Tirando o zoom. Opa. Tentar encaixar aqui direitinho, vai ser complicado. Pronto. Encaixou? Então, na primeira estrofe, os verbos vai e flutua se referem a navio, letra D. Não tem como se referir a sul, não tem como se referir a norte, muito menos a lua. Então, é isso. Na nossa segunda questão, a gente tem falando sobre gênero textual. A estrutura do conteúdo nos permite interpretá-lo como pertencente a que gênero? Letra de música, conto, crônica ou samba-enredo. Textinho aqui. Vamos começar falando que já nos foi falado que o texto está em estrofe. Então, se tem estrofe, tem verbo. Por quê? Uma estrofe, duas estrofes. Então, tem verso. Isso tudo aqui é a estrutura de verso. Se a estrutura de verso não pode ser nem conto nem crônica. Por quê? Elas são duas estruturas em prosa. Professor, o que é prosa, o que é verso? Verso é quando você escreve do começo da linha até a metade. Até uma partezinha da linha. Você não ocupa a linha inteira do seu caderno. A prosa é quando você ocupa a linha inteira do seu caderno e quando passa para a linha de baixo, ela também ocupa a linha inteira do seu caderno. E vai se criando uma estrutura em prosa. Entendido? Esse é o macete mais batido. Segundo caso, aqui embaixo, onde tem o rodapé do texto, né, a referenciação do texto, está dizendo que ele foi retirado do site letras.mus.br. O que é isso? É um site de música, de letras de música, que nem o Vagalume e o letras.mus, que é muito conhecido aí entre os músicos.
E já de cara, isso vai nos dizer o quê? Que ele é uma letra de música ou um samba-enredo. Porém, por que não pode ser um samba-enredo? Porque, olha só, cara, é uma letra da música tirada da Marinha. Então, com certeza, ou é letra de música ou hino. E como a opção A nos dá essas duas opções de resposta, teremos a opção A. Retomando a ideia, por que não pode ser conto nem crônica? Porque ambos são em estrutura de prosa. Não cabe. Segundo caso, por que não pode ter samba-enredo? Porque vem da Marinha. Marinha não produz samba-enredo. Quem produz samba-enredo são escolas de samba. Logo, a letra A é a nossa única opção correta. Questão de número 3, questãozinha de acentuação padrão do Cefap. Olha só. O meu navio também flutua. Qual dos seguintes termos também deve ser acentuado por ser oxítono? Vamos relembrar o que é oxítono, que faz muito tempo que eu não gravo vídeo para o canal e vocês devem ter desacostumado. Mas bora lá. Oxítonas são palavras em que a última sílaba é a tônica. Logo, o também tem a tonicidade em último. Logo, quando a gente separa, né, tem o tan e o bem. Bem, a última sílaba, logo ele é oxítono. Porém, em via de regra da oxítona, toda oxítona é acentuada quando termina em A, E, O ou EM, seja seguido ou não de plural. Logo, sabendo disso, a gente olha para cá, termina em EM, vamos terminar em parabéns. Aqui, letra B. Professor, foi muito rápido. Tem outro modo de fazer? Ah, professor, não sei as regras, deu branco. O que eu faço para me safar nessa situação? Separação silábica. Simples. Você vai separar as palavras silabicamente. Como assim, professor? Você vai pegar, por exemplo, feiuro. Vai marcar, ó, fei-u-ra. E por aí vai. Vamos fazer a separação silábica de cada um para ter a prova real? Bom, separação silábica feita. Ah, faltou também. Separação silábica feita. E, professor, não sei o que é oxítono, não sei as regras. O que eu faço numa situação como essa? Então, você vai procurar aonde está o acento na mesma posição que o da palavra exemplo. Então, por exemplo, o também está aqui. Olha só, você está vendo que feiura está no segundo, país está no segundo e fé não tem nem divisão. Então você não pode marcar nenhuma dessas três. Por analogia, né, por tabela, você marcaria somente o bens, que está na primeira, né, na última sílaba, de trás para frente. Então, assim, professor, feiura tem acento? Não. Começa por aí que feiura não tem acento e países eles só recebem acento por uso por regra de A. Fé é monossílabo tônico, então não é acentuada por regra de oxítono. Só lembrar disso. Tá na dúvida? Separação silábica. Vamos para a próxima questão. Questão número 4. Qual cisne branco que em noite de lua vai deslizando num lago azul? O termo em destaque neste contexto deve ser classificado como, primeiro de tudo, a gente já retira interjeição. Para quem não sabe, interjeição são expressões sentimentais, são expressões de emoções. Elas são fechadinhas e geralmente vêm terminadas em pontos de exclamação. Como assim? São expressões como meu Deus, opa, e aí? E por aí vai. Não tem verbo, não tem nada. O qual ali não tem como ser uma expressão fechada. Pô, eu falo assim, qual? Não tem uma expressão fechada. Não exprime um sentimento. Entende? Então a gente já elimina isso. Segundo caso, não tem como ser pronome interrogativo porque não está fazendo nenhum tipo de pergunta. Nem direta, nem indireta. Então não tem como ser pronome interrogativo. Terceiro caso, pronome relativo não é. Por quê? Para ser pronome relativo, a palavra tem que se fazer a referência a outra, sendo esta substituta. Como assim? Por exemplo, João, que era jovem, casou-se. Esse quezinho aqui, ele está fazendo uma referência direta e substituindo o uso de João.
Pra gente não botar esse que, esse, no lugar desse que, um João. João era jovem, João casou-se. Entendeu? Para evitar essa repetição, utiliza-se do pronome relativo. Ali, o qual não tem como, não tem essa capacidade. Então a gente elimina do pronome relativo. Ah, professor, então é conjunção comparativa? Sim. Por quê? Se a gente voltar no texto, vamos voltar no texto? Voltando no texto, a gente vê aqui, ó, qual cisne branco que em noite de lua vai deslizando num lago azul. O meu navio também flutua. Esse qual cabe um tal qual. E esse qualzinho aqui, ó, tá dando uma comparação do cisne branco ao navio. Ele está comparando o navio com um cisne branco. Entendido? Vamos para a próxima questão. Questão número 5, questão que é de quebra-cabeça sobre conjugação verbal. Que assim, facilmente qualquer pessoa é. Sério, eu erraria essa questão se eu não fosse professor de português. Porque assim, olha só, nos traz saudades da terra amada, da pátria minha, que tanto penso. Cara, usar verbo como penteio, castado, maqueio e aderir e adido é de extrema sacanagem com o concurseiro. Por quê? Pô, seja penteio, pentio é até fácil e caçado é até padronizado. Agora, maqueio e adido são palavras que a gente quase não utiliza e quando utiliza na fala comum a gente pode utilizar de forma errada. Porque ninguém vai carregar um dicionário de conjugação verbal no braço, né? Então, assim, olha só. Quando ele fala assim, o verbo em destaque está corretamente grafado, a gente já elimina o caçado, porque padrão de concurso, se está falando de mandato, o caçado deveria ser com SS, que é o famoso caçado de cassação de mandato. Eu pentio o cabelo com escova? Tá errado. Deveria ser eu penteio. Penteio o cabelo com a escova e não com o pente. Então, penteio até que vai. Agora, maqueio. Tá errado. Deveria ser eu me maquio. Maquio. O que é extremamente incomum de se falar, né? Nossa, eu me maquio. Ou eu me maqueio. Ou eu me maquiava. Não, aí a gente, para não ter essa confusão, né, de o medo de falar errado, a gente vai. Eu vou me maquiar. Já utilizo o verbo locução verbal com verbo no infinitivo. Pronto. E aí vem o adido. Cara, adido tá correto? Tá correto. Parece errado? Parece errado, mas tá correto. Infelizmente é isso, gente. Letra D é a nossa opção correta. Existe o eu adido a esse acordo, pois ele é muito bom. Vamos para a próxima questão. A palavra galera no texto é. Bom, a gente já viu o texto, já leu o texto e já sabemos que o texto está falando de navios. Logo, galera vai estar referente a navios. Vai ser antônimo? Vai ser sinônimo? Vai ser coletivo? Vai ser. Por quê? A primeira opção que eu já descartaria, só por saber que o texto fala de navios, é a opção de coletivo de pessoas. Ah, professor, mas galera não pode ser coletivo de pessoas? Pode. Mas ali está falando em relação ao texto. O texto está falando a todo momento de navios. Logo, eu não acharia que galera estaria falando relativo a pessoas. O texto aqui, né? A gente já bagunçou ele um pouco. Mas, bora dar um zoomzinho aqui, ó. Linda galera que em noite apagada vai navegando no mar imenso, nos traz saudades da terra amada, da pátria minha em que tanto penso. Bom, galera, aqui ele está se referindo a quê? O que vai navegando em noite apagada no mar imenso? Cara, navio. Galera, está servindo de sinônimo, né? De termo equivalente, termo parecido a navio. Pelo contexto, dá para se adequar ali que é navio. Mas, professor, é coletivo de navio? Não. Por que não pode ser coletivo de navio?
Porque a todo momento fala de apenas um navio, é o meu navio, é apenas um navio. Então, assim, a gente pode associar, assimilar que galera seja um sinônimo de navio. Entendeu? Tamo junto, bora para a próxima questão. Então, na número 6, não pode ser coletivo de navios, porque não indica uma coletividade. Não pode ser antônimo, porque antônimos são palavras diferentes com significados opostos. Mas pode ser sinônimo de embarcação. Por quê? Porque são palavras diferentes com significados equivalentes. Bora para a questão número 7. Questão número 7. O meu navio também flutua. O termo em destaque exerce função sintática de. Bom, para quem está olhando aqui, o meu está concordando com navio. Navio é substantivo. Logo, a gente já descarta a opção de adjunta adverbial. Por quê? Para ter a adjunta adverbial, ele deve estar ligado a um verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio. Então a gente já descarta isso. Segundo caso, se está ligado a um adjunto, a um substantivo, automaticamente é uma adjunta de nominal. Isso daí é a base. Por quê? Pode ser removido? Pode ser removido. Então é adjunto. Adnominal, por quê? Porque ele está exercendo uma função similar a um adjetivo. Ele não está caracterizando o navio. É qualquer navio? Não. É o meu navio. Logo, ele é um pronome possessivo e todo pronome possessivo, quando junta ao substantivo, é chamado de pronome adjetivo. Logo, letra D é a nossa opção correta. Questão número 8. Vai navegando num mar imenso se o par de palavras em destaque fosse invertido. Então ele quer que a gente pegue imenso. Bom, bora lá. Se o par de palavras em destaque fosse invertido, haveria mudança na classe gramatical do termo mar? Haveria mudança na classe gramatical do termo imenso? Então, a partir do momento que a gente inverte as duas situações, né? Se um mudar, o outro também muda. Então, a letra A e a letra B se anulam. Por quê? Só seria possível a mudança na classe gramatical de um termo se os dois termos mudarem. Na letra C, haveria mudança na classe gramatical de ambos os termos? Ou não haveria mudança na classe gramatical de nenhuma das palavras deste par? Então, gente, quando eu falo mar imenso ou imenso mar, não há modificação de sentido. Não há. Se eu falar imenso mar, não, pô, vai continuar sendo um mar de tamanho colossal. A mesma coisa que eu falo mar imenso. A única coisa que dá é uma pequena mudança de estilo, né? De falar, talvez trazer o imenso para frente, dá uma atenção maior, dá um realce, entendeu? Esse deslocamento aplica um realce na palavra. Mas não modifica a gramática, não modifica a semântica da palavra, entendeu? O que modifica é a estilística. Não está nem um pouco perto de opção de resposta. Então, não tem modificação gramatical. Entendeu? Questão número 9, penúltima questão deste vídeo. Bora lá. Qual das seguintes palavras encontradas no texto pode ser tanto paroxítona quanto proparoxítona, acidental, eventual, ocasional? Bora lá. Para começo de conversa, a gente tem que lembrar o que é paroxítona. Paroxítona é a penúltima sílaba sendo acentuada. E isso vai ser uma paroxítona. Logo, também a gente já elimina. Por quê? Lá na primeira questão, ou na segunda, não lembro agora, também foi taxado como oxítona. Então a gente já elimina também. Segundo, que não dá nem para dividir. Então a gente já elimina também. Porque é monossílabo. Tá bom. Mas qual das opções vai ser a resposta? Para ser uma proparoxítona acidental, a palavra deve ser uma paroxítona terminada em ditongo oral crescente. Por quê? Porque toda
paroxítona terminada em ditongo oral, seja ele crescente ou decrescente, recebe assim. Para ser uma proparoxítona, ela deve ser acentuada. Só que aí, quando a palavra termina em ditongo crescente, esse ditongo pode se tornar um hiato. E desse hiato vira-se 3 sílabas em vez de 2 e produz uma proparoxítona. Logo, pátria é a correta. Professor, eu não entendi nada. Bom, bora lá. O que eu quero dizer é que o pátria, ele tanto pode ser separado dessa forma, ó, como ele pode ser separado dessa forma. Aqui ser chamado de ditongo. Logo, aqui vai ser uma paroxítona. E aqui ser chamado de hiato. E aqui virá uma proparoxítona. É isso. Ah, professor, isso é confuso demais. Sim, mas você tem que lembrar isso na hora da prova. Porque toda prova de CEPAC cai um bagulho desse. Cai a questão falando, só pode ser proparoxítona, só pode ser paroxítona. Pode ser tanto paroxítona ou proparoxítona acidental. Então, é macete, é questão padrão de CEFAC. Isso cai em todo o concurso do CEFAC. Todas as provas do CEFAC que foram corrigidas aqui, tinha no mínimo uma questão sobre isso. Então, assim, é isso, gente. Última questão do vídeo, nos traz saudade da terra amada. O termo em destaque deve ser morfologicamente classificado como? Primeiro de tudo, vamos acabar com a bizarrice de pronome finito, né? Pronome infinitivo que não existe. O que existe é verbo no infinitivo. Pronome infinitivo não existe. Pronome demonstrativo não é, porque só existem 3 pronomes demonstrativos, isso incluindo as variações, né? Que é o esse, este e aquele. Isso as variações no invariável e no feminino e plural. Então, demonstrativo também não pode ser. Aí, é oblíquo ou é reto? Você está vendo o acento aqui? Não tem acento. Logo, é oblíquo. Porque se fosse o pronome reto, seria nós. Entendido? Esse foi o vídeo. Lembrando, sábado agora, dia 2, teremos aulão intensivão gratuito. E, além de tudo isso, deixe seu like, seu comentário, sua curtida, se inscreve no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe aqui nos comentários sua dúvida e sua inscrição para o aulão. Tamo junto e até o próximo vídeo, pessoal!